Fala, rapaziada! Beleza? Bom, começando aqui, né? Você já sabe, o melhor pós-jogo do Brasil. Rapaziada, mais um empate. Mais um empate do Coringão. Tá difícil, hein? Tá difícil o torcedor corintiano cantar uma vitória. Ah, foi contra o Flamengo, uma equipe muito forte, foi, mas tendo aquilo proposto pelo que foi o jogo, ficou barato pro Flamengo esse empate, tá? Ficou a arbitragem muito ruim. O time do Dorival incapaz de conseguir um placar ou uma vitória tendo um jogador a mais de vantagem, no caso, tendo o jogo em vantagem, embora começou com desvantagem, né? Cagada do Hugo Souza, logo no comecinho do jogo, Hugo Souza, sua saída com os pés é muito ruim. Jogou a bola nos pés do jogador do Flamengo, que o Flamengo acabou abrindo o placar, eu acho que foi com o quê? Foi com um minuto também não, né? Foi com 4 minutos de jogo. E assim fica difícil, né? Iniciar um jogo já perdendo, né? Com o nosso goleirão aí entregando, pô, Hugo Souza. Embora se redimiu mais tarde, né? Teve uma bicicleta lá do Arrascaeta, acho que mais no finalzinho do jogo, do meio pro final do jogo ali, tentou uma bicicleta a queima-roupa e o Hugo faz uma puta de uma defesaça, né? Bom, na minha opinião, um jogo que foi prejudicado pela arbitragem após a expulsão do jogador do Flamengo, que foi merecidamente expulso. Aí vai ter gente falando, mas principalmente quem é carioca ou quem é flamenguista, né? Ah, mas não foi pra expulsão, foi sem querer. Igual os comentaristas da Cazé TV, tá? Eu tava assistindo pela Cazé TV, teve comentaristas que teve a cara de pau de falar. Ah, mas foi sem querer. O vermelho é exagerado demais. Sem querer, essa frase que ele usou, sem querer. Eu não vou dizer todas as faltas são sem querer, porque tem aquela falta do antijogo para parar o jogo quando um time tá com contra-ataque, né? Que você faz a falta para não tomar um gol ou para não tomar um contra-ataque, daí é falta querendo, mas na maioria das vezes as faltas são sem querer. E eu vou puxar para vocês uma lembrança aqui. Vocês se lembram do Marcelo quando ele jogava pelo Fluminense? Eu creio que tava jogando na Libertadores, que ele quebra a perna do jogador. Foi sem querer, o Marcelo queria quebrar a perna do cara? Não queria, mas ele quebrou sem querer. Aí tem gente que vai falar: Nossa, mas que comparação esdrúxula, é muito desproporcional. eu sei, rapaziada, mas a questão que eu quero falar aqui não é o tipo de falta, e sim o tipo do lance, se foi querendo ou não. O Marcelo queria quebrar a perna do jogador? Não queria, né? Não queria. Ele acabou quebrando a perna do cara, foi sem querer, que ele foi apoiar sua perna no chão após o drible e ocasionalmente a perna do cara estava na direção de onde ele foi colocar a perna. Foi a ocasião que digamos, tem gente que fala, a ocasião que faz o ladrão, né? Foi a ocasião que fez o lance. O cara tava no lugar errado na hora errada. O Marcelo deu passe dele após o drible no lugar errado, na hora errada, que ocasionou a lesão do cara. Foi querendo? Não foi. Se perguntar ao Marcelo, Marcelo, você queria quebrar a perna do cara? Não. Você achou justo o cartão vermelho? Ele achei, porque eu quebrei a perna, fiz uma falta que acabou tirando o cara de campo, lesionando ele, ocasionando com que ele saísse do jogo e passasse por uma cirurgia, ferindo a sua integridade física. Se vocês forem parar para ver, o lance poderia ter ferido a integridade física do Bidon, porque foi no calcanhar. Então, poderia ter dado uma lesão ali. Aí, digamos, no caso, né, eu faço a pergunta novamente para vocês, comentaristas da Cazé TV, tá? Sem querer, é falta ou não é? Se o caso, o lance chegou ao ponto de poderia abrir o questionamento. Esse lance poderia ter lesionado o Bidon? Poderia. Se ele tivesse se lesionado, uma lesão grave, a expulsão teria sido justa ou injusta? Justa. Então, a expulsão foi justa. A expulsão foi justa. Fim de papo. Fim de papo. Então, sem essa de foi sem querendo, um amarelo tava bom. Tava bom. Muitos, principalmente o Dorival, o Marcelo Paes, falou ali, né, que quando tava 11 contra 11, pra gente era melhor porque o Flamengo não ia ficar só na defensiva. Mas aí, se você já tem a vantagem de ter um jogador a mais, cabe a você, técnico, e ao seu time, que eu vou falar, o Corinthians é incapaz de conseguir uma vitória, mesmo tendo uma vantagem numérica dentro de campo, de conseguir uma vitória. Começou atrás do placar, um puta uma jogada ali com. Eu esqueci, acho que foi o Bidu que tocou pro Memphis, que o Memphis criou a jogada, não sei que a bola passou do Memphis pro Yuri, que acabou fazendo o gol.
Puta de uma jogadaça. Depois disso o Memphis sentiu? Sentiu. E parece que esse time é acomodado a, se não for os 11 titulares, a gente não vai desempenhar em campo. Porque quando não tinha o Yuri, o time tava jogando ruim, tava sem atacar. Ah, mas a gente tá sem o principal atacante, tá sem o Yuri Alberto, a gente não consegue finalizar em gol. Vamos a outro lance. Quer dizer, né, deixa eu continuar. Aí o Memphis se lesiona, o time cai de rendimento. Ponto, pronto, fim de papo. O time do Dorival é medíocre em relação a isso. Quando tá com vantagem numérica em campo, o time não consegue criar jogadas para finalizar a jogada e matar o jogo. Não consegue. Não consegue jogar em vantagem numérica. Desvantagem numérica é uma coisa, mas em vantagem numérica. Tendo um a mais, não consegue. O que o Dorival faz? Vou tirar, sei lá, um meio-campo, um atacante e colocar, sei lá, eu acho que faz substituição errada. Quando o Memphis se machucou, eu acho que não era pra ter colocado o Garro no jogo. Eu acho que era pra ter colocado um atacante de área. Acho que era pro Kaique ter entrado no lugar do Memphis, quando o Memphis saiu pela substituição de lesão. Bom, é o que eu acho, né? Eu não sou técnico, não sou Dorival. Vamos lá. Polêmico lance. Pênalti em cima do André. Por que é polêmico? Porque tem flamenguistas falando aí que esse lance não é pra pênalti, que ele se jogou, foi lance normal. Bom, pelo que eu entendo, né? Quando há uma disputa no campo que não é com a bola, uma disputa de bola, o árbitro dá falta, né? Quando o cara deixa a bola pra ir cometer a falta, ir no corpo. Teve um lance, pra quem assistiu o jogo vai saber, que o Yuri, ele tava com a bola tava caminhando aí na direção do Yuri, ele deixou de ir na bola pra empurrar o jogador do Flamengo no corpo. E o árbitro deu falta, porque não teve disputa de bola. Foi disputa de espaço dos dois jogadores. O Yuri deixou a bola para ele fazer a falta. Pra mim o lance foi a mesma coisa. O cara não em momento nenhum disputou a bola. Ele colocou a perna pra impedir com que o André fizesse um toque, um chute, alguma coisa, impediu a ação do André com a bola. Isso pra mim ocasiona uma falta. Se isso pra vocês não é falta, pra mim o árbitro já perdeu o critério dele aí. Então, lance faltoso. E vamos lá, vocês querem falar de polêmica? Vamos lá. Era pra eu ter pesquisado antes isso daqui, só que eu não pesquisei, tá? Eu vou fazer um corte aqui e daí já vou voltar na cena. 2000 anos depois. Ah, mas pra mim eu vi pênalti aí. Melhor, melhor, achei um lance melhor. Isso aqui foi pênalti? Foi pênalti isso? Quando é roubado pro Flamengo, pode, né? Embora pra mim o lance foi falta, tá? Mas é aquela questão. Quando é roubado pro Flamengo, pode. Quando é um lance claro de pênalti pro Corinthians, não pode. É, já provavelmente a mídia flamenguista, os torcedores flamenguistas estão falando que o lance para vermelho não existiu, né? Aquele lance não era para vermelho, igual eu já comentei aqui antes. Mas e aí? Qual a opinião de vocês sobre esse lance aqui que foi pênalti pro Flamengo, tá? Foi pênalti pro Flamengo. O pênalti que não foi dado. Ah, mas se você colocou só o lance do Flamengo mostrando. Cadê? Coloca o lance aí, tá? 1 hora depois. Ele não disputa a bola. Vou colocar mais de perto pra vocês verem. Ele disputa a bola? Ou ele impede a ação do André? A questão não é. Ah, mas ele se jogou. Ele deveria ir pra Globo, é um péssimo ator. A Globo tá perdendo esse ator. Se tivesse existisse Malhação, ele estaria na Malhação. A questão não é essa se ele se jogou ou não, rapaziada. Porque hoje em dia a gente sabe que todos os jogadores têm essa. Encostou nele, o jogador cai. Era a mesma coisa, encosta aqui na parede, a parede vai cair. O jogador hoje em dia tá assim.
Mas a questão é o lance em si. Ele impediu a ação do André. Ele não faz disputa de bola em momento nenhum. Então isso é pênalti claro. Ah, mas o Corinthians não ganhou falta por causa do roubo. Não, porque o Corinthians realmente é fraco em relação à criação de jogada e ter uma vantagem numérica em campo. A gente sabe disso. O Corinthians não tá jogando bem. Teve o lance também do Guinegão, que ele sobra dentro da área, ele fura terrivelmente. Pô, o Guinegão não tá. O Guinegão não estreou na temporada 2026, isso é certo. Ah, mas você tá falando que o empate foi só porque teve roubo pro Flamengo. Bom, roubo é uma palavra muito forte. Eu falo incompetência desse árbitro e picaretagem dele. Porque não é a primeira vez que esse cara apita o jogo do Flamengo e esses tipos de coisas acontecem. Se vocês lembrarem bem, ano passado teve o jogo Corinthians Internacional, que o Corinthians estava ganhando do Inter. Creio que seria uma partida que rebaixaria o Inter. O Inter perdendo o jogo. E do nada, sem motivo nenhum, o árbitro deu um pênalti lá que não foi pênalti. Ele procurou qualquer coisa para dar um pênalti, deu um pênalti pro Inter. O Inter não foi rebaixado graças a esse pênalti inexistente aí que acabou dando empate pro Inter. Então o histórico desse árbitro com o Corinthians é pavoroso. Se ele não for um árbitro tendencioso, eu não sei. Mas falar que ele é ladrão sem ter provas aí já é um crime, né? Então ele é um árbitro que tem suas ações contra o Corinthians questionáveis, tá? Questionáveis. É muito de colocar em xeque, pegar os jogos que ele apita do Corinthians, que ele tem algum erro grotesco, então é de colocar na mesa e examinar isso. O Corinthians tem que ir na CBF diretamente pedir com que esse árbitro não apite jogo nenhum mais do Corinthians, e se ele for o árbitro escalado, simplesmente o Corinthians não entra em campo. Simplesmente assim, mas a gente não tem diretores bons o suficiente para fazer isso, né? Não tem ninguém que tenha 2 culhões dentro do saco, então esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Então, mas foi por causa disso que o Corinthians perdeu? Não, foi por incompetência mesmo. Teve o lance do pênalti não dado, daí a gente atribui isso ao árbitro, tá? A ser um cara picareta. Vou colocar, pra mim, eu posso considerar ele como um picareta. Ladrão é muito forte chamar, né? Isso é um crime. Mas picareta eu posso considerar picareta. Incompetente, com certeza, é um incompetente, né? Um idiota. Ele não sabe atuar na função na qual ele está trabalhando. É um árbitro muito tendencioso. Então, é um estúpido. O Corinthians é incapaz de criar alguma jogada quando tá com vantagem em campo. Ou até quando um jogo tá mais equilibrado, é um Corinthians incapaz de construir alguma coisa. Culpa muito do Dorival Júnior, porque é um cara que mexe errado, é um cara que mostra que tá um time muito mal treinado, um time muito acomodado só com os 11 principais. Quem tá na reserva não tá nem aí se tá na reserva ou não. Hoje em dia os caras estão naquela. Eu sou jogador do Corinthians, independente se eu jogar bem ou ruim, no final do mês, meu salário tá na conta. É um salário milionário, né? Então, jogadores que não fazem o mínimo de esforço possível pra jogar mesmo de fato, não tá na partida. Bom, só estar na partida eles estão. Agora, jogar de fato, coisa difícil, né? Acho que se eu falar muito mais, eu vou me exaltar aqui, rapaziada. Então, esses foram os meus pontos, tá? Um empate que pro Corinthians foi muito ruim, pro Flamengo foi uma maravilha. Um empate fora de casa, os caras tá vindo de vitória, né? Então, pro Corinthians já é mais um jogo com uma sequência de empate, tá? Sem nenhuma vitória, o que vai pro sexto jogo já. Ou é quinto ou é o sexto jogo sem vitória? Por aí. Ou é o sétimo, uma coisa dessa. Quinto, sexto ou sétimo. Por aí, sem vitórias, pra gente um empate terrível. Agora vamos ter acho que uns 10 dias de descanso. O próximo jogo do Corinthians vai ser no dia 1º de abril contra o Fluminense. Esperamos que o Jesse Lingard esteja pronto para jogar esse jogo, porque essa estreia dele já era para ter acontecido, né? Se ele fosse jogador contratado do Flamengo, né, a gente tem certeza que essa documentação dele já estaria pronta. Então, espero que para a próxima partida contra o Fluminense ele já esteja liberado, registrado na CBF, pronto para jogar. Dorival também tenha preparado melhor o físico também do Labiade para jogar, que até o momento a gente só vê ele em campo ou nem é relacionado. Vê em campo não, né? Vê ele no banco ou nem é relacionado para os jogos. E pelo que todo mundo tava falando, o amigo do Memphis joga muito nos treinos. E a gente teve o quê? 17 minutos mal jogados dele contra o quê? A Chapecoense? Acho que foi. Foi contra o Santos. Nem lembro quando foi. Sei que ele mal jogou porque foi um jogo muito parado, muito picotado. Então nem lembro de ter visto ele em campo. É uma minutagem muito
pouca para se examinar o jogo de um jogador, o estilo de um jogador, a maneira que ele joga, o nível dele. Então, ele não jogou ainda, digamos assim. Então, eu espero que na próxima partida ele esteja pronto para jogar, tanto ele quanto o Lingard, e que o Dorival faça logo essa estreia desses jogadores, tá? Falem o que vocês acharam, rapaziada. Comente aqui embaixo, tá? Se inscreva no meu canal. Peço isso, se inscrevam no meu canal, rapaziada. Vamos a uma meta. Coloca uma meta aí de inscritos. Vamos pra 200. Vamos pra 200, rapaziada. Então inscrevam-se aí. Comentem o que vocês acharam do jogo. O que vocês acharam do vídeo. Que eu posso melhorar. Então fiquem com Deus. Até a próxima. Acho que eu volto no dia 2 de abril. Que vai ser numa sexta-feira. Após o jogo contra o Fluminense. Então fiquem com Deus. Até a próxima. E vai, Corinthians.